JG Produtora apresenta programa Na Cara do Gol. Oferecimento: iogurte Carolina, o melhor para a sua família. Ovos Ovo Bom, líder de vendas e qualidade. Márcio Frutas e Verduras, do campo para a sua mesa. Alemão, o rei da mussarela. Autoposto Serve Bem, combustíveis com qualidade e procedência. Carolinha G&G, transporte de alunos e viagens. JM Produções, seu LP agora em CD. Espetinho do Bocão, o melhor espetinho é aqui. Escola Quintalzinho, ensino com qualidade. Center Gráfica, a impressão que impressiona. Esse é mais um programa Na Cara do Gol, pelo YouTube e, é claro, também na nossa comunidade no Facebook. Estou aqui hoje recebendo nesse programa aqui o nosso grande companheiro, já é figura carimbada desse programa aqui, campeão com a Série B aí, paulista com a Ferroviária em 2015 e em 2016... naquela mudança do futebol, para lá e para cá, o futebol é muito dinâmico. Estou com o Enio Bodelão Siqueira, que no seu primeiro semestre, em 2016, esteve aí no Vitória da Conquista, e a partir de agora ele vai contar para nós como foi a experiência dele no Vitória da Conquista. Enio, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Obrigado, João. Satisfação, hein, cara? Beleza? Toda Isso minha. aí, tamo junto aí. Enio, por favor, nesse primeiro bloco especial, eu gostaria que você trouxesse para nós como é que foi para você experiência em participar, vamos dizer assim, da elite do futebol nacional, Campeonato Baiano Série A, Copa Nordeste, também, é claro, aí Copa do Brasil. Como é que foi essa experiência para você que, para o seu lado profissional, somou-se e muito, não, Enio? João, em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação muito grande para mim, né, estar aqui participando mais uma vez desse programa Na Cara do Gol. É um programa cerqueirense, né, como a gente costuma dizer, apresentado por você, produzido por todos da sua equipe, né. Então, sempre que tiver a possibilidade, eu quero estar aqui compartilhando com vocês as nossas experiências. E como você falou, nesse primeiro semestre de 2016, eu estive no Vitória da Conquista, né, um clube o qual eu só conhecia de nome, pois um amigo já tinha trabalhado como treinador, o Evandro Guimarães, em outras oportunidades, e eu sempre acompanhava, né, por conta da nossa amizade, os jogos no Campeonato Baiano, os jogos inclusive na Copa do Brasil ano passado contra o Palmeiras, eu acompanhei pela televisão. E aí no final do ano passado surgiu o convite, né, por indicação do próprio Evandro Guimarães, para que eu fizesse parte da comissão técnica, né, do Vitória da Conquista como preparador físico. Acabei conhecendo o Ederlane, que é o presidente, uma pessoa fantástica, um cara de um caráter assim invejável, uma honestidade, uma seriedade da forma de conduzir o trabalho, e me agradou muito a proposta, a conversa, a oportunidade de estar trabalhando num novo mercado, né, o qual eu ainda não conhecia, e aceitei o convite. Em dezembro, né, do ano de 2015 eu fui para lá. Nós já iniciamos a preparação no dia 28 de dezembro, então passamos o ano novo lá. Também a data do meu aniversário, né, acabei passando lá com o pessoal, e foi uma experiência muito bacana. Um clube assim que muito pouco tempo, né, de trabalho, né, são apenas 11 anos, né, de criação até a data atual do clube, mas é um clube que muito organizado, já tem algumas conquistas, né, já ganhou Copa Governador do Estado, já foi vice-campeão baiano, já participou de 2 Copas do Nordeste, Copas do Brasil. Então é um clube de uma história recente, mas de uma história muito vitoriosa. E nós tivemos aí essas experiências, né? Foram 3 campeonatos da elite do futebol nacional, como você mesmo disse. Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Foram momentos assim distintos, sabe? No final da nossa preparação, nós tivemos a notícia que não poderíamos utilizar o nosso estádio lá em Vitória da Conquista. Que isso atrapalhou muito, não é? Na nossa avaliação atrapalhou sim, né? O estádio Lomanto Júnior é vamos dizer assim, um caldeirão, a torcida lá é muito fanática, a torcida apoia muito, é apaixonada pelo clube, então nós não tínhamos esse estádio para o início da Copa do Nordeste e o início do Campeonato Baiano. Então nossos jogos, né, de início das 2 competições foram em Ilhéus, uma cidade próxima, fica a praticamente 300 km de Conquista.
E acabou que na Copa do Nordeste nós começamos muito bem, né? Numa estreia contra o então atual campeão Ceará, nós vencemos por 2-1 e depois saímos para jogar contra o Sampaio Correia, contra o Flamengo do Piauí, recebemos essas equipes em casa e tal. E no Campeonato Baiano nós não começamos bem, nós tivemos muitos empates, né? Demoramos para vencer na competição e culminou numa má campanha, né? Que nós brigamos aí para não cair no Campeonato Baiano, conseguimos nos livrar, né? do rebaixamento vencendo a equipe do Colo-Colo. E na Copa do Nordeste nós fomos até o final com possibilidades de classificação. Tanto que o último jogo foi contra a equipe do Ceará, lá em Fortaleza, né, no estádio Presidente Vargas. Ah, não mandou o jogo na Arena Castelo? Em princípio eles queriam mandar, né, mas depois acho que aconteceu alguma coisa lá e acabou mudando para o PV. Muito bem. E aí, com uma derrota de 1-0, nós fomos eliminados da Copa do Nordeste. Certo. E nisso nós já tínhamos o nosso estádio à disposição, né, o Lomanto Júnior. E fizemos a partida da Copa do Brasil contra o Náutico, primeiro jogo em casa, empatamos em 0-0 e depois fomos para a Arena Pernambuco. Arena Pernambuco, estádio de Copa do Mundo, foi utilizado em 14. Como é que foi essa experiência você pisar nesse monumento, estádio de Copa do Mundo? Só o fato de disputar uma partida lá, João, já foi uma coisa assim, muito emocionante. Porque dias antes também, pelas eliminatórias da Copa, o Brasil tinha enfrentado o Uruguai. Naquele estádio. Então, o clima estava aqui fresco ainda. O clima estava fresco, de seleções e eliminatórias de Copa e tal. E é um estádio assim maravilhoso. Você chegando no estádio já vê aquele monumento, né? Entrando, já tem toda a estrutura de vestiário, com ar-condicionado, com área reservada para jogador, área para comissão técnica, área de higiene e banheiros e tal. Uma coisa assim, muito estruturada. Você sai do vestiário, já entra naquela zona mista, né? Que o pessoal chama, com repórteres, com o pessoal do outro clube também. E aí você sai da zona mista, já entra no gramado, aí já é aquela atmosfera com a arquibancada, é uma arena mesmo, sabe? Poucos torcedores do Náutico, né, na ocasião, mas os poucos que estavam faziam um barulho assim, muito bacana de vivenciar, mesmo sendo uma torcida contra. E além disso, né, além dessa experiência, também é um resultado para nós que foi marcante, né? Nós empatamos em 1-1 contra o Náutico, uma equipe de Série B, e conseguimos a classificação inédita, né, para o Vitória da Conquista para a segunda fase da Copa do Brasil. Segunda fase essa que marcou o confronto Enio Modelon Siqueira contra os seus ex-companheiros de Ferroviária de Araraquara. Me conta como foi essa experiência e o encontro de vocês, que foi contra o Santa Cruz do artilheiríssimo Grafite, que jogou no meu São Paulo Futebol Clube, Enio. Pois foi assim, uma emoção grande, né? A gente saber que ia se enfrentar, né? Depois de ter um ano de 2015 muito vitorioso juntos, né? Depois que o Milton e o Ednelson foram para o Atlético e depois para o Japão, a gente não se reencontrou mais, apenas falamos por telefone. E a gente ia se reencontrar, né? numa decisão de vaga, né? Da Copa do Brasil, onde a equipe do Santa Cruz, completamente favorita, né? Já tinha sagrado campeã da Copa do Nordeste, já tinha sido campeã estadual também. Então a gente estava com uma expectativa muito grande nesse jogo, né, pela história, que a gente poderia aumentar, né, essa história do Vitória da Conquista, e eu também, de maneira particular, por reencontrar, né, velhos amigos. Acabou que o Milton não foi para a Conquista, né, pela estreia que eles teriam no Campeonato Brasileiro. Ele acabou ficando em Recife, e o Ednelson, que comandou a equipe do Santa Cruz. Nós fizemos um primeiro tempo muito bom. O primeiro tempo terminou empatado em 0-0, a gente com uma bola na trave, oportunidades de gol. E no segundo tempo nós não fizemos um jogo tão bom, acabamos sofrendo 2 gols, um já no final do jogo, aos 42 do segundo tempo. E aí acabamos sendo eliminados na primeira partida, né, da segunda fase para a equipe do Santa Cruz. Não era o resultado que a gente esperava, não era o resultado que a gente queria, mas a gente tem que entender que futebol vive de vitórias e vive de derrotas também. A gente costuma falar que não pode se empolgar com as vitórias e também nem se desesperar nas derrotas, né? São coisas que a gente tem que saber lidar, que fazem parte do futebol, mas de qualquer maneira foi um reencontro muito emocionante, foi muito bacana, são grandes amigos que eu guardo, e agora estão aí, né, no Campeonato Brasileiro, começaram bem também, agora já estão com alguns problemas, né, alguns jogos sem pontuar. O Campeonato Brasileiro tem que ter um grande elenco, né? Não Exato. Só apenas os jogadores. Mas o Milton e o Ednelson fazem um grande trabalho, eu não tenho dúvida que eles vão conseguir elevar novamente o Santa Cruz, né? Chegaram até a liderar o campeonato em algumas rodadas no início,
participando do G4 por algum tempo. Então eu confio muito no trabalho deles e sei que logo eles estarão aí novamente na ponta de cima da tabela. Copa do Brasil, experiência marcante, foram desclassificados pelo Santa Cruz, correto? Exatamente. Não precisou nem ter o segundo jogo, o jogo foi aí matado. Eliminamos, fomos eliminados na primeira. Na vitória da conquista. E depois, é claro, depois dessas competições, Campeonato Baiano, Copa Nordeste, Copa do Brasil, como é que ficou a sua situação lá dentro do Vitória da Conquista? Me explique para esse segundo semestre, já para a gente engatilhar. Então, até acrescentando uma coisa que é interessante a gente falar sobre essa logística, né, de participar desses 3 campeonatos, fizemos, se eu não me engano, foi um jogo a cada 3 dias praticamente. E todos esses jogos de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, se eu não me engano foram 15 ou 16 jogos, onde nós rodamos mais de 25 mil quilômetros. Nossa, entre ônibus, avião, porque teve esse problema do estádio, claro, que não estava liberado. Teve um problema que em Vitória da Conquista também não estava saindo voo, o aeroporto lá estava com problema, então a gente sempre tinha que pegar voo em Salvador. Rapaz. Então isso aí também, de certa forma, prejudicou a gente, né, nas nossas logísticas. Dificilmente a gente tinha tempo para treinar. E acabou que com a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória da Conquista ficou sem calendário, né, para o ano de 2016. Porque no Campeonato Baiano nós não fomos bem, então não tinha vaga na Copa Governador do Estado. Claro. Não tinha vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Então o clube, infelizmente, teve que encerrar suas atividades, né, no ano de 2016. Ou seja, futebol profissional deu uma parada. Então. Futebol profissional deu uma parada, né? Claro que existe ainda a possibilidade de um eventual clube desistir de participar da Copa Governador do Estado e encaixar já o Vitória da Conquista, que já é o 9º, né, colocado no Campeonato Baiano desse ano. Muito bom. Então, mas naquele momento, por força de regulamento, tinha que se encerrar as atividades, né, da categoria profissional. E com isso acabou dispensando o pessoal da comissão técnica, alguns jogadores que já tinham um contrato para vencer, outros jogadores que tinham um contrato mais longos foram emprestados. Então, infelizmente, foi um ciclo assim que se interrompeu, né, por conta dos próprios resultados que nós obtivemos, né, nós temos uma responsabilidade muito grande em cima disso. Um clube que não estava acostumado a ficar parado no segundo semestre, né, foi uma coisa até inédita, difícil para o clube lidar nesse cenário do futebol brasileiro. Você não ter um segundo semestre de atividade é muito ruim, é um prejuízo enorme para o clube. E aí com isso, em maio, eu acabei me desligando do Vitória da Conquista e retornando para a Cerqueira, né? Não tinha nenhuma proposta, não tinha acertado com nenhum clube, acabei retornando para casa em maio. Retornando para casa, Enio Modelon Siqueira, é claro, no mundo do futebol muito dinâmico, aguardou aí o convite de algum clube. Clube esse que partiu do estado do Paraná, que o Enio conta para nós agora a sua nova morada, não é? Exato, aí chegando em casa, a gente vai conversando com os amigos, vai ligando, vai falando. E aí numa dessas conversas, né, o professor Dedé, que é o coordenador lá da Junior Team Futebol em Londrina, o clube onde eu iniciei minha carreira, um clube que eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande, né, o presidente, o senhor Irã Campos, a diretoria, o senhor Júlio, o Sérgio. Então são pessoas que eu tenho muito carinho. Acabou que eles me fizeram um convite para retornar para a Junior Team Futebol, né? Eles estavam disputando o Campeonato Paranaense Sub-19, estavam disputando o Campeonato Sub-17 da Liga Londrinense e preparando a equipe para o Campeonato Profissional da 3ª Divisão Paranaense. Que acontece no mês de... Começa em agosto, agora dia 14 de agosto, a primeira rodada. Estamos a um mês então dessa competição. Isso. E eu aceitei o convite, né, também para estar trabalhando, estar no mercado. É muito importante para nós profissionais, né, não termos essa parada, né, porque se você trabalha 4, 5 meses no ano e fica o restante do ano desempregado, as contas vão vencendo e também psicologicamente você fica um pouco abalado, né, estando desempregado. Mesmo porque o Davi José está chegando aí, né? Davi José está chegando, então tem que comprar leite, tem que comprar fralda. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Aí o que me chama a atenção muito, Enio, você é diferente de outras pessoas que trabalham no futebol, aquele que é preparador físico, às vezes acaba virando treinador. Você, pela sua carreira, jovem ainda, você mantém ainda aquilo que você estudou, que é ser preparador físico, correto? Exato, eu tenho muito claro assim, João, eu já trabalhei com grandes treinadores, com pessoas assim fantásticas, profissionais excelentes, e eu não tenho cacuete para ser treinador, eu não tenho essa competência. A função de treinador
requer muitas habilidades, muito conhecimento que eu não possuo. Eu acredito que eu posso contribuir e muito com um treinador na função de preparador físico, que é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto competente, onde eu me sinto preparado para trabalhar. Ou seja, como a gente diz aqui no interior de São Paulo, cada macaco no seu galho. Exato, cada macaco no seu galho. Então você está correto. Eu sigo nessa linha, desde quando eu entrei na faculdade eu já sabia que era isso que eu queria e as coisas foram só se confirmando. E aí eu continuo e, se Deus quiser, pretendo continuar por muito mais tempo nessa área de preparação física. É lógico, a gente tem que perguntar. Feliz no Junior Team? Como é que é o ambiente lá, por favor? Não, feliz, muito feliz. Lá eu estou em casa, né? Eu tenho grandes amigos. O professor Dedé, inclusive, é meu padrinho de casamento. Claro, é uma pessoa que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Foi meu professor na faculdade, me ensina muitas coisas. É uma pessoa assim fantástica. E a convivência lá é excelente. Muitos profissionais envolvidos que estão dentro da Universidade Estadual de Londrina, porque o Junior Team tem uma parceria com a UEL. Então isso também traz muitos benefícios, traz muito conhecimento, muita troca de informação. Então eu estou muito feliz lá, né, trabalhando com o pessoal da Junior Team Futebol. Às vezes eu vejo pessoas lá começando, né, fazendo estágio, iniciando, e eu me vejo naquelas pessoas, né, porque eu passei por isso, eu iniciei ali, comecei meus estágios, depois fui ganhando espaço no clube, fui crescendo, e foi aquele clube que me projetou para o futebol. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar trabalhando no futebol e na Junior Team, que é um clube que eu tenho muito carinho. Esse é ele, o Vanderlon Siqueira. Conta algumas curiosidades suas aí no início de carreira, por favor. Além do título da Ferroviária de Araraquara, que a gente teve com vocês lá em Araraquara, gravando, fazendo aquele especial. Tem mais coisa, tem bagagem. Conta pra nós aí. A gente está vendo um troféu do seu lado aí, tem livro aí. Conta pra nós. Aproveita que a hora é essa. Tem um troféu aqui. Esse troféu é uma réplica, João. Isso aqui é uma história muito bacana que nós vivenciamos em 2011. Quando a gente estava no Cincão, né, um clube lá de Londrina, o treinador era o Evandro Guimarães, e aí nós recebemos o convite para participar de um campeonato sub-20 na Espanha, que é a Copa Cotif Alcude, um campeonato internacional altamente reconhecido, né, no cenário do futebol. Já passaram por lá grandes craques, grandes times, como Seleção Brasileira, Corinthians, São Paulo, Internacional de Porto Alegre. E aí nós acabamos recebendo esse convite e fomos para lá. Fizemos a nossa preparação, viajamos e iniciamos a nossa competição no torneio. O primeiro jogo foi contra o Vídea Real, nós empatamos de 1-1. O segundo jogo foi contra o Levante, perdemos de 1-0. E no terceiro jogo contra a equipe do Santos, empatamos em 0-0 e fomos desclassificados. Porém, a nossa equipe chamou muita atenção, a forma de jogar, a forma como a gente jogava, né, o campeonato. E isso resultou numa premiação para o Evandro Guimarães. O Evandro Guimarães foi eleito o melhor treinador da competição. A competição contava com Barcelona, com Gambosaka. Grandes times, né? Com grandes times, né, do cenário mundial do futebol. Muito bem, na cara do gol com o Endo Vanderlon Siqueira, faltou um registro aqui de mais um livro aí, por favor, Endo. Ô, louco, produção, me ajuda aí, pô! Até uma história interessante, uma história engraçada. Esse livro aí é daquele do aluno lá no Vitória da Conquista, me explica pra nós aí, então. Isso mesmo, aí, por favor. Esse aqui é um livro de futebol, né, que fala de alongamento e flexibilidade, com um professor meu da faculdade lá de Londrina, né, professor Abdala. Ele escreveu e na época eu era aluno. E ele me convidou para fazer parte, né, do livro com algumas fotos. Ele precisava de algumas situações de alongamento e aí ele pedia para eu fazer, ele ia registrando em foto e aí publicou no livro. E aí eu cheguei lá em Vitória da Conquista, né, tinha algumas pessoas que queriam fazer estágio no clube e tal. E aí nós fomos conversando com alguns estagiários e tal, e teve um que se destacou, o nome dele é Alan. E aí ele iniciou o processo com a gente, aí um determinado dia ele chegou lá no clube e falou, pô, mas parece que eu vi você em um livro, cara. Será que não era você? Ou se não é muito parecido e tal? Aí eu falei, pois é, eu participei de um livro lá, apareci em algumas fotos que um professor meu escreveu. Ele, mas eu sabia que era você. E daí na hora que ele chegou e mostrou, falou, não, sou eu mesmo, que eu tô aqui no livro. Aí foi uma coincidência muito grande, ele falou, pô, lá de Londrina, vem pra Vitória da Conquista, e eu estudando esse livro aqui, comecei a fazer estágio com você sem querer, acabou coincidindo. E hoje o Alan e toda a família são grandes amigos que nós temos, é um cara que contribuiu muito com a gente lá também no clube, é de Vitória da Conquista, se formou agora recentemente em Educação Física e tá trabalhando já na área. Então foi uma curiosidade, uma coisa engraçada que aconteceu no livro. Ele estudando acabou vendo as fotos e reconhecendo. Justo quando eu fui para a Conquista para trabalhar. Tá certo, aí o livro aqui, ó. Muito bem, o Enio
participando da produção desse livro aqui, que é pelo senhor Abdala Shur Júnior, que foi um Muito bem. grande professor que eu tive, foi meu orientador na faculdade também, um cara fenomenal. Muito bem, gente. Enio Modelão Siqueira, o nosso bate-papo aqui para você aí no nosso Na Cara do Gol. Vai ter mais Enio por aqui, porque é uma carreira que está começando e pode ter certeza que a gente vai ter muito Enio Modelão Siqueira dentro aqui do nosso querido Na Cara do Gol. Obrigado, Enio. Valeu, gente. Valeu, João. Um grande abraço. Valeu.